Olá, seja muito bem-vindo a essa aula em que vamos tratar sobre um tema extremamente relevante quando o assunto é finanças pessoais. Vamos falar aqui sobre o perfil de risco do investidor. O perfil de risco do investidor precisa ser definido antes mesmo de pensar em qualquer tipo de estratégia de alocação de carteira. Então, antes de pensar em quais ativos investir, é preciso ter em mãos o perfil de risco. O perfil de risco de um investidor, ele normalmente é dividido ou em 3 ou em 5, dependendo do nível de detalhamento que quem está analisando o perfil de risco, normalmente uma instituição financeira que está analisando o perfil de risco dos seus investidores, então vai depender do nível de detalhamento que se deseja na resposta, do perfil de risco. Então, quando a gente fala do perfil de risco dividido em 3, a gente está falando de um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil mais agressivo. E quando a gente fala numa divisão em 5 perfis, a gente fala em um perfil conservador, em um perfil moderado, em um perfil balanceado, em um perfil arrojado e, por fim, um perfil agressivo. Veja que independente da classificação ser em 3 ou em 5, ou até mesmo dos nomes que muitas vezes mudam dependendo da forma como a instituição financeira que elabora o perfil de risco está trabalhando, dependendo da nomenclatura, mas a ideia é sempre a mesma. A ideia é que o perfil de risco ele contempla em um extremo um perfil mais conservador e no outro extremo um perfil muito mais agressivo, muito mais arrojado. Resumindo, então, é preciso saber como o investidor ele vai se comportar diante de cada um dos tipos de investimentos, pois cada tipo de investimento possui um nível de risco diferente atrelado a ele. Então, o perfil de risco vem justamente nesse sentido de captar a forma como o investidor vai se comportar diante de uma situação de risco em relação ao investimento financeiro. Um ponto extremamente relevante é sobre como esse perfil de risco ele é captado, Então, as instituições financeiras elas elaboram um questionário chamado também de questionário de suitability ou questionário de perfil de risco, como é mais usualmente chamado, e esse questionário ele contém ali uma série de questões que serão aplicadas a todo novo investidor, ou seja, sempre que surgir um novo investidor, seja numa corretora ou no banco, alguém interessado em investir em produtos financeiros, essa pessoa vai precisar responder o questionário de suitability ou de perfil de risco. Quando a gente fala de um questionário de perfil de risco que seja ideal, ele deve contemplar pelo menos 3 grandes dimensões. Essas 3 dimensões são a tolerância, a capacidade e a necessidade. A primeira dimensão é a tolerância. A tolerância ela é a dimensão mais contemplada nos perfis de risco e às vezes é a única a ser contemplada. Ela mede o quanto o investidor se sente confortável em situações de risco, ou seja, um investidor que ele não é tolerante, ele não se sente bem em situações de investimentos muito arriscados, ou seja, investimentos que são muito voláteis, como o caso de investimentos em ações, por exemplo, ou até mesmo em fundos multimercado. Este investidor que ele não se sente bem com situações de risco, ele não é tolerante a investimentos mais arriscados e por isso ele precisa se contentar com investimentos mais conservadores. Ele terá, consequentemente, na dimensão da tolerância, um perfil mais conservador. A segunda dimensão de perfil de risco é a capacidade. A capacidade é extremamente relevante porque ela mede a questão do momento de vida em que o investidor está. Ou seja, o investidor ele pode ser tolerante a investimentos mais arriscados, ou seja, ele pode se sentir bem operando com ações, por exemplo, pode não ter nenhum tipo de problema quanto a isso, porém, ele está em uma situação, em um momento da sua vida que não o permite fazer investimentos muito arriscados, porque ele precisa, por exemplo, de liquidez, ou seja, ele precisa ter o dinheiro na mão rápido, porque ele irá utilizar o dinheiro para determinados fins. Enfim, só um exemplo. Mas a questão da capacidade do risco mede o quanto o investidor pode se expor ao risco considerando o seu momento de vida. E a terceira dimensão é a dimensão da necessidade. A necessidade de correr mais ou menos riscos está diretamente atrelada aos objetivos pessoais, ou seja, aos objetivos financeiros que cada investidor possui. Se o investidor ele possui uma ótima tolerância ao risco no sentido de aceitar, de se sentir bem com investimentos mais arriscados,
Ele possui capacidade, ou seja, ele está em um momento em que ele poderia sim, tranquilamente, correr mais riscos. Porém, se ele não tem necessidade, ou seja, se os seus objetivos não exigem uma busca por retornos mais elevados, não há a necessidade deste investidor posicionar a sua carteira em investimentos muito arriscados. Aqui vale relembrar do trade-off de risco e retorno, que está presente em todo tipo de decisão financeira. E novamente, se o investidor ele quer para cumprir seus objetivos retornos maiores, ou seja, ele precisa também se expor mais ao risco, ele precisa estar disposto a correr mais riscos nos seus investimentos. Agora, se ele está numa situação confortável, seus objetivos talvez não são tão ambiciosos ao ponto de exigirem um retorno esperado maior, ou seja, esse investidor ele pode se contentar com investimentos mais conservadores, mesmo que ele se sentiria bem, que ele seria tolerante e também estaria ok na dimensão de capacidade do risco. Por fim, finalizando essa aula, vale ressaltar aqui que, novamente, muitos dos questionários de perfil de risco apenas contemplam a parte da tolerância, mas quando a gente fala de perfil de risco é necessário entender esse todo, ou seja, contemplar a visão de risco de forma sistêmica, ou seja, a gente precisa considerar o momento de vida e também a necessidade que está diretamente vinculado aos objetivos. Além disso, é o perfil de risco que é base para todo tipo de estratégia de alocação, para a definição da carteira de investimentos, o perfil de risco é base. Vamos para algumas aplicações práticas, ou seja, um investidor que ele possui um perfil mais voltado para o lado conservador, ele precisa ter uma maior concentração de ativos de renda fixa, especialmente de ativos pós-fixados em sua carteira. Já um investidor que ele é mais agressivo, ele pode ter uma pitadinha de ações, de fundos multimercado, que tem estratégias mais elaboradas e que buscam retornos maiores no longo prazo. Assim finalizamos essa aula importantíssima sobre perfil de risco dentro do tema de finanças pessoais e nos vemos na próxima aula.